Olá, queridos, estamos iniciando mais um Boas Novas Entrevista e nesse dia nós estamos aqui recebendo o pastor Hamilton. Seja bem-vindo, pastor Hamilton. Obrigado. É sempre bom estar conversando com as pessoas sobre as coisas de Deus, né? Deus é aquele que movimenta os nossos corações e é o que faz a diferença no mundo todo, né? Nós amamos o Senhor e gostamos das coisas do reino, então é um prazer estar aqui contigo. Pastor Hamilton, ele é pastor da igreja Comunidade Cristã lá no Belo Horizonte. Pastor, eu quero desenvolver um assunto com o senhor hoje, um assunto polêmico. Uns concordam, outros não concordam, né? E eu quero ouvir a sua opinião, quero que o senhor fale para nós sobre esse tema. O tema que nós vamos tratar hoje é o cristão na política. Como que o senhor vê o cristão, como o senhor vê o posicionamento do cristão dentro da política? Ótimo, é um tema excelente, muitos não gostam desse tema, né? Mas eu em especial gosto muito. Eu entendo que o cristão, ele não pode ser omisso. Ele é um cidadão do reino, mas ele é um habitante aqui da terra e de qualquer maneira ele vai estar envolvido com isso. Muitas pessoas questionam a questão por que Jesus nunca se envolveu com a política. Jesus, ele veio trazer a salvação, ele veio morrer por nós para que nós pudéssemos chegar ao céu. E a função dele nunca, em momento algum, seria política. Porém, o cristão, ele vive na terra, ele permanece na terra muitos anos. E automaticamente ele precisa se envolver com esse tema todos os dias, todas as semanas, todos os anos até o final da sua vida. Quer participando ativamente, quer sendo omisso. Sendo omisso, ele vai estar fazendo política, a política da omissão. Tá certo. A corrupção ela está tão entranhada, né, na política, e a corrupção que eu imagino que muitas pessoas falam assim, isso não é coisa de crente, né? Não é coisa de cristão se envolver numa situação dessa. Vamos lá, nós somos cristãos, nós não podemos nos envolver com corrupção. Porém, nós estamos num meio, nós vivemos numa sociedade corrupta. Agora eu pergunto para você é corrupto na tua empresa? Você é corrupto na sua casa? Você é corrupto na sua igreja? Você é corrupto quando você está lendo a Bíblia e você negocia com Deus algum benefício próprio? Isso também é corrupção. Então nós temos que parar e pensar, nós somos cristãos? Se nós somos cristãos, nós não podemos ser corruptos. Nós temos que chegar a Deus, apresentar as nossas necessidades, ouvir a Deus, entender qual é o propósito dele para a nossa vida e em cima desse propósito nós vamos entender a vontade do Senhor para nós, que é boa, perfeita e agradável. Vamos negociar, né? Vamos chegar para Deus e vamos fazer algumas negociações como foi feita no passado. Adão e Eva foram negociar com Deus lá. Não, Senhor, foi a mulher que fez isso. O que ele fez? Ele jogou a culpa na mulher. Mas, Senhor, não fui eu que fez isso. Quem fez foi o prefeito, foi o vereador. Mas quem colocou esse vereador lá? Quem colocou o prefeito? Quem votou nele? Quem fez a campanha? Quem não se candidatou para ser vereador, para fazer a diferença como vereador? Quem não se candidatou como prefeito? Ou até fez campanha para um prefeito errado, uma pessoa corrupta, que você sabe que é corrupto. Porém, você apoia ele, você vota nele, você faz campanha para ele, para que você tenha benefícios. Isso é corrupção, isso é vida errada, isso não é vida cristã. E quando você é um cristão autêntico, você procura fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra, sendo honesto, sendo justo, sendo trabalhador, pagando seus impostos e fazendo todas as coisas corretas. Esse é o certo. Certo. Porque a política, ela está em toda a Bíblia, né? Uma das coisas que eu acho fantástico é lá em Juízes capítulo 4, né? Quando vem a parábola das árvores. Essa parábola é muito clara, né? As árvores resolveram escolher um rei para eles. Foram na videira, foram na figueira, né? E nenhuma delas quis.
Nenhuma das árvores boas, frondosas, que produzem frutos, que produzem coisas boas, aceitaram ser reis. Por quê? Porque elas eram pessoas boas. Elas produziam bons frutos, todo mundo se agradava da sombra delas, todo mundo comia do seu fruto e eram felizes. Essas árvores produziam e eram felizes. Porém, como nenhuma delas assumiu, eles foram até o espinheiro. O que o espinheiro fez? Eu aceito, mas vocês precisam estar debaixo da minha sombra. E se vocês não me obedecerem, vai vir fogo e vai consumir vocês. Isso é política. E é isso que nós precisamos cuidar. Se nós não escolhermos pessoas boas, se nós não escolhermos pessoas honradas, se nós não escolhermos pessoas certas, e aí você pode até dizer, mas como que eu vou saber se essa pessoa é certa? Olhe o histórico. O histórico dessa pessoa vai dizer quem ela é. Se ela é uma pessoa honesta, ela sempre foi honesta. Se ela honrou o pai e a mãe, ela vai honrar também os munícipes. Se ela foi uma pessoa desonesta, com pequenas coisas no passado, ela não foi fiel no pouco. Quando ela for colocada no muito, ela também não será fiel. E isso é algo que nós cristãos, e qualquer pessoa, tem todo o histórico para estudar, né? E nós cristãos, principalmente, nós temos o discernimento. Se nós temos o discernimento, nós podemos escolher tranquilamente quem é certo e quem é errado. E tem mais uma coisa que eu acho importante. Existe um ditado que diz que futebol, religião e política não se discute. Errado. Não se discute no sentido de brigar, né? Eu nunca vou brigar com ninguém por causa do meu time de futebol, pois senão nem tenho mais. Nunca vou discutir ou brigar com alguém por causa de política ou por causa de religião. Agora, conversar sobre política é fundamental, principalmente na igreja. Principalmente na igreja. E aí eu falo sobre qualquer igreja. Eu acho muito importante o pastor sentar com seus membros e falar sobre política, falar sobre a situação do Brasil, sobre o mundo atual. Eu acho importantíssimo os padres, líderes religiosos sentarem e conversarem sobre isso. Porque é nesses momentos que nós esclarecemos. Porque existem muitas teorias, né? E existe muita conversa, muita falação, que não é verdade, que é manipulação da mídia, de pessoas influentes, que principalmente na área cultural, na área de formação de pessoas, que acabam desviando a nossa atenção daquilo que é realmente o certo. Porque a política ela está presente na igreja também, né, pastor? Qual que é a diferença da política na igreja e para as outras instituições? Olha, essa pergunta é fundamental. Quando nós falamos sobre política na igreja, nós precisamos pensar duas coisas. Primeiro, que a igreja é uma instituição teocrática, né? Nós, quando vamos decidir algo, vamos construir uma igreja nova? Vamos comprar algo para a igreja? Vamos fazer um congresso? Vamos fazer algo? A primeira coisa que nós fazemos é orar. Então, nós ouvimos a Deus. E aí nós temos um líder, nós temos um pastor, nós temos o líder do ministério que vai estar desenvolvendo esse projeto. Vamos pegar um exemplo dos jovens. Vamos fazer um congresso de jovens. Então nós vamos trazer alguns pregadores de fora. 1, 2, 3. Ok. Eu tenho plena certeza que o teu líder dos jovens vai orar. Vai buscar em Deus nomes, vai entrar em contato com esses nomes, vai ver a possibilidade e a estrutura necessária. Bom, se esse jovem, se esse líder de jovens, se esse pastor ouviu a Deus, com certeza já está direcionado por Deus. Quando ele traz esse assunto para a igreja, o que a igreja precisa fazer? Orar, ouvir a Deus e obedecer. Então aí eu entendo que a igreja é uma instituição teocrática, né? Onde Deus fala ao coração dos homens e essa decisão é tomada então em Deus. Mas aí nós temos também a igreja como membro da sociedade. E aí nós já entramos numa outra parte. Nós entendemos que a igreja atua no social, né? Atua desde o drogado, da prostituta, do casal que está com dificuldade. E aí entra um outro lado, que eu vejo que a igreja ela precisa ir, ela precisa ser. E quando os órgãos públicos não permitem ou não deixem que a igreja atua na sociedade, nós acabamos não fazendo a política de Deus para a sociedade. Porque eu entendo que isso é uma ordem de Deus para a sociedade. E isso é política.
Quando as pessoas olham de fora, e aí entra algo interessante, é o motivo pelo qual a igreja é imune. Nós somos imunes de impostos porque nós atuamos perante a sociedade investindo na questão de atendimento às pessoas necessitadas. Algo interessante nessa pandemia, eu acredito que aconteceu contigo aqui, caiu bastante as entradas e aumentou bastante a demandas de cestas básicas, pessoas com dificuldade, e por incrível que pareça a igreja correspondeu a isso, né? A igreja conseguiu reagir positivamente e durante essa pandemia nós atendemos muito mais pessoas do que quando nós não estávamos com a pandemia, mesmo com menos dinheiro. Eu vejo que Deus usou muito mais, e isso é política fora da igreja. Eu falo aqui por nós estamos encerrando agora uma campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, em parceria com a Líder Construções Elétricas e com a Dominanet, e o êxito foi positivo, né? Nós estamos alcançando um bom número de cestas e estamos distribuindo para famílias do bairro, para famílias da cidade. Então, realmente, aquilo que o senhor falou, mesmo em meio à pandemia, a igreja, as pessoas estão respondendo, as pessoas estão, parece que voltada mais, com mais amor no coração, né? Com mais a misericórdia ali para aquelas famílias que estão ali passando por dificuldade. Mas, pastor, a gente vê, né, que muitas pessoas cristãs envolvidas na política, e elas cedem à corrupção, elas também entram na corrupção. O que o senhor pode falar sobre esse assunto? Bom, o ser humano ele tem essa dificuldade. O ser humano ele muitas vezes não é fiel no pouco, e se ele for colocado no muito, ele também não vai ser fiel. Por que cede? Porque nós somos tentados todos os dias a isso. Eu conheço inúmeras pessoas nos mais diversos ambientes. Na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua igreja, as pessoas cedem à questão valor. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a questão poder e principalmente com a questão dinheiro. Essas pessoas, eu posso afirmar categoricamente que elas nunca foram convertidas. É o caso de Judas, né? Judas, ele foi um discípulo de Jesus. Ele o tempo inteiro reclamava quando se gastava dinheiro com pobre, né? Quando se gastava dinheiro até mesmo com Jesus, ele reclamou. E lá no final da sua vida ele foi vender o seu mestre. Eu quero dizer claramente que aqueles que se vendem na igreja, eles nunca devem ser colocados em lugares mais altos. Devemos escolher pessoas que sejam fiéis, pessoas que sejam idôneas, e essas pessoas têm um histórico. Nós nunca podemos esquecer esse histórico. Aqueles que já tiveram um escândalo financeiro não devem ser colocados para cargos maiores que vai mexer com dinheiro. Aqueles que já se corromperam por causa de ser autoridade também não podem ser colocados ali. Então nós precisamos, e o sistema ele existe para que a pessoa seja corrupta. Porque no sistema político atual, se você não for corrupto, você não cresce. E nós temos exemplo aqui na cidade de pessoas que são atuantes na questão política e continuam pobres até hoje. Por quê? Porque eles não se vendem. E quando a pessoa não se vende, ela nunca vai ter uma casa grande, ela nunca vai ter uma fazenda, ela nunca vai ter muito dinheiro. E aí nós precisamos olhar para isso também. Inclusive aqui na cidade temos casos bem claros nesse sentido. E eu vejo cristãos que atuam dentro da igreja, buscam cestas básicas, atendem a população e vivem andando com o seu carrinho, né? Até crescem financeiramente porque Deus abençoa, mas eu nunca vi essas pessoas colocarem a mão em dinheiro que não fosse delas. E isso é importante os pastores e os líderes cuidarem dessas pessoas, estarem de olho nessas pessoas, para que quando elas forem serem lançadas, esses pastores, esses líderes poderem abonar essas pessoas, para que não passem vergonha depois. É verdade, eu também concordo com o senhor. Falo assim, essas pessoas, elas que passaram pelo novo nascimento, que realmente tiveram a vida
que converteram ali dos seus princípios, né? Pessoas que realmente foram transformadas, elas vão ser colocadas aí à prova, elas vão passar pela prova e elas vão vencer, né? Porque elas já foram ensinadas, já tiveram a vida dela transformada. Mas aqueles que tiveram apenas, né, uma emoção, certamente, na hora que vem a facilidade, na hora que vem o dinheiro fácil, as pessoas acabam se corrompendo, acabam se entregando e acabam envergonhando o nome de Jesus. Né? Que eu vejo como maior prejuízo esse, envergonhar o nome de Jesus. Exatamente. Então, aí nós podemos observar assim, daí não é só a questão do político, é a questão também do próprio membro da igreja. Eu sou membro da Igreja Batista. Meu irmão, você precisa entender que você precisa honrar esse nome. Eu sou membro da Igreja Assembleia. Você precisa honrar a Assembleia. Eu sou membro da Presbiteriana. Você precisa honrar esse nome. Eu sou membro da Igreja Metodista. Você precisa honrar esse nome. Porque é o Evangelho. É a diferença. É a sociedade. Pastor, eu nem sonho em falhar. Eu nem sonho em errar. Porque eu tenho um pastor lá do passado que pregou para mim. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho um neto, eu tenho um sobrenome. Eu tenho o sobrenome do meu pai que eu tenho que zelar. Mas principalmente, Atos, há uma frase que eu acho fantástica. O versículo ele diz assim: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. E naquele momento eles foram chamados de cristãos. Se você é chamado de cristão, você é chamado para alvoroçar o mundo, para mudar o mundo, para impactar o mundo. Então, quando se pensa em política, você tem que ser intocável, você tem que ser irrepreensível, você tem que ser uma pessoa em que não se levante suspeita, em que não se diga, olha, essa pessoa está aí porque ela quer ganhar dinheiro. Essa pessoa não pode estar aí pela questão financeira. Ela tem que estar ali por amor ao Senhor, para ser testemunha do Evangelho vivo e para abençoar a sociedade. Pastor, eu louvo a Deus pela sua vida. Os meninos que estão aqui e você que está assistindo, eu louvo a Deus pela Batista Boas Novas. Eu nunca vi levantarem uma suspeita sobre esta igreja. Eu nunca vi alguém dizer, olha, apontar o dedo e falar mal. E você sabe, eu sou pastor aqui em Sinop há 20 anos. E você está aqui há um tempo, que agora eu não lembro, mas eu nunca vi isso. Isso é bom, isso é agradável. A minha filha fala bem de vocês. As pessoas falam bem de vocês. E isso é testemunho. E isso é evangelho. E na política não pode ser diferente. Tem que ser algo que marque a sociedade. Tem que ser algo que faça diferença. É a Batista Boas Novas, que honra o Evangelho nessa cidade. E você falou que eu sou pastor da comunidade cristã. E assim, eu bato duro lá nos meus membros. Precisa ser exemplo. Precisa fazer diferença nessa sociedade. Tem que dar o testemunho, né? Tem que dar o testemunho. Pastor, e agora nós estamos, esse ano, vivendo um momento que nós vamos passar pelas eleições. Certamente nós teremos alguns candidatos aí cristãos, né? O que o senhor pode deixar para eles? Que palavra o senhor pode deixar para eles? Primeiro, se você é candidato, se você é membro de uma igreja, a primeira coisa, só saia candidato se o teu pastor abonar. Se o teu pastor disser para você, vai, você está abençoado. Não saia candidato sem que o teu pastor coloque a mão sobre a sua cabeça, sem que o teu pastor abençoe. Se você é membro da Igreja Católica, que a tua liderança diga, olha, você está apto a nos representar. Você é um cristão real e verdadeiro. Não vá na emoção, não vá na lábia dos políticos. Eu vou falar algo bem interessante para você. Você sabe por que os maus ganham as eleições? É algo muito simples. Nós temos, eu vou usar um número aleatório. Se isso for uma realidade, eu não quero porque assim, eu quero usar alegórico mesmo.
Nós temos hoje um exemplo, 15 candidatos maus em Sinop. O que esses maus fazem? Eles procuram colocar 150 candidatos bons. Porque os maus, eles vão comprar pessoas para votar neles. Então eles vão ter ali, um exemplo, um número alegórico, 500 votos. Eles compram 500 votos dos maus. Os bons, como eles são muitos, eles cada um vão fazer só 100 votos. Porém, esses 100 votos vão ajudar a eleger ele que fez 500. Então, dos 150 bons, nenhum passa. E os 15 maus são eleitos e acabam representando toda a população boa de Sinop. Tome cuidado. Tome cuidado porque os maus usam os bons. E aí os bons não se elegem e a Câmara Municipal acaba sendo composta por pessoas más. E aí eu quero deixar bem claro, não estou falando da Câmara Municipal de Sinop. Eu estou falando do sistema político, usando o número de Sinop porque nós estamos próximos. Nós temos excelentes vereadores hoje na Câmara, mas eu creio que outros serão eleitos e eu espero realmente que sejam desses 150 bons, surjam os 15 melhores para Sinop. É isso aí, pastor. É um assunto que rende, né? Se nós formos ficar falando aqui, nós vamos passar horas e horas falando. Mas o nosso tempo é curto, né? E eu quero passar para o senhor já fazer as considerações finais, para nós já irmos para o encerramento. Bom, as eleições vão ser dia 15 de novembro. Primeira coisa, não venda seu voto. Não venda seu voto. Se a pessoa for te dar R$50, R$100, R$500, não venda. Primeiro, não receba esse dinheiro. Esse dinheiro é amaldiçoado. Segundo, olhe o histórico dessa pessoa. Precisa olhar o histórico. Quem é essa pessoa? O que ela já fez? O que ela é em casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais? O que essa pessoa é na igreja? E aqui eu não estou falando só igreja evangélica, estou falando de igreja católica, qualquer igreja que essa pessoa frequente. O que ela faz nessa igreja? Outra motivação é por que ela faz isso na igreja. Porque eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas procuram ocupar cargos fundamentais ou de destaque na igreja para aparecer, para depois se candidatar e ganhar. Então o que acontece? Essa pessoa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela fica, vou só usar um exemplo, arrecadando cestas básicas, converse com o pastor, converse com o líder da igreja e arrecadam muitas cestas. E todo mês está distribuindo ali 50, 100, 200, 300, 400, 500 cestas básicas. Depois de 4 anos, ela se apresenta como candidata. O que vai acontecer? Quem recebeu a cesta básica, ela praticamente se sente obrigada a votar nessa pessoa. Então, tome cuidado com isso também. Se você, por um acaso, está nessa situação, ou você vê alguém, não vote nessa pessoa. Você precisa olhar o histórico dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Relacionamento dela com Deus. Frequência dela na igreja. O amor dela para com o próximo. E você sabe se é fingido ou não. E principalmente se ela é fiel no pouco. Porque se ela é fiel no pouco, ela pode ser colocada no muito. Se ela não for fiel no pouco, não adianta ela ser colocada no muito. Ela vai se vender e ela vai dar problema. E aí vai vir o escândalo que hoje acontece no Brasil inteiro. Amém. Pastor, quero agradecer o senhor por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui. Já vou deixar aqui as portas abertas para a gente tratar de novos assuntos futuramente. O Boas Novas Entrevista ele vai no ar toda semana, então toda semana nós estamos com um assunto novo. E certamente nós vamos estar convidando o senhor aí mais vezes. Então, muito obrigado. A Igreja Batista Boas Novas também está com as portas abertas, né, para tudo aquilo que a gente puder colaborar com o senhor, com a sua igreja, colaborar com a comunidade. Nós estamos aí para fazer a obra de Deus, né, levar o amor de Deus para essas pessoas. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Eu agradeço, pastor, porque assim, você é uma pessoa que a gente tem andado junto, né? E eu acho que o evangelho é isso. Eu entendo que você não é pastor da Boas Novas, você é pastor em Sinop. Né? Você é pastor da cidade e eu também sou pastor da cidade. Então muitas vezes a gente prega para alguém, né? E a pessoa vem para cá ou vai para lá e eu acho que entendo que isso é evangelho. É esse relacionamento que nós temos. Temos uns com os outros, com os meninos, né? E os meninos têm com os meninos e isso é igreja.
Eu acho que isso é a diferença. E eu gosto muito disso, porque toda vez que a gente esclarece esses assuntos, eu acho que a gente cresce também. É verdade. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, pastor. Eu quero nesse momento orar com você, para que a gente possa encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te louvamos nesse momento. Eu agradeço, Senhor, pela vida do pastor Hamilton, Deus, por toda a sua casa, Deus, pelo seu ministério, pela igreja que ele está à frente, Senhor. Deus, por ter colocado ele aqui junto conosco para esse momento, Deus, para esclarecimentos, para que possamos levar essa mensagem a toda a população de Sinop e de todos aqueles que nos assistem, Senhor. Deus, que a sua mão poderosa esteja sobre a vida daqueles que serão candidatos, Deus, abrindo a mente deles, ó Pai, o coração deles, que eles possam ser sinceros, Senhor, que eles possam ser tementes ao Senhor e que eles possam ser pessoas de princípios, meu Pai. Deus, guarda a vida de cada um, Senhor, guarda a vida da nossa cidade, Deus. Senhor, que aqueles que aqui forem eleitos, Senhor, seja conforme a sua vontade, conforme o seu desígnio, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente, muito obrigado. Nós encerramos mais um programa e até a semana que vem, em nome de Jesus.